Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos conversar sobre esse clássico do Franklin Távora, O Cabeleira. O Franklin Távora nasceu no Ceará, mas ele cresceu e viveu a parte da sua juventude no Recife. E depois ele morou no Rio de Janeiro. E ele era um grande amigo do Visconde de Toné. O Visconde de Toné, ele era o escritor de Inocência, que também é um romance, assim como o Cabeleira, romântico da fase do regionalismo. O Franklin Távora é um dos que inauguram esse lado do romantismo, essa parte do regionalismo. E isso porque ele estava muito preocupado com as diferenças entre o norte e o sul do Brasil. Então, ele quer registrar a cultura, a geografia e a sociedade nortista. Aqui é nortista, a gente inclui o Nordeste também. Eu não vi muito sobre como eram vistas as geografias do Brasil naquela época, mas, ele fala em nortista e só que na verdade ele é do Nordeste, enfim, é essa diferença que tinha na época deles, né, vamos cortar o Brasil no meio e é isso. O Franklin Távora, ele também tinha problemas com o José de Alencar, que é o grande nome do nosso romantismo. Ele tem romances regionalistas também, como o Iracema e o Gaúcho. E o Franklin Távora, ele critica o José de Alencar sobre o José de Alencar escrever sobre regiões onde ele nunca foi. E aqui o Franklin Távora defende que você deve conhecer o local sobre o qual você está escrevendo. E aqui no Cabeleira a gente vai acompanhar o José Gomes, que é o Cabeleira, e ele é o primeiro cangaceiro ever. Então ele é o primeiro cangaceiro do Brasil. Digamos assim, que ele ainda nem era chamado de cangaceiro, mas ele e o seu pai e outros homens que faziam parte do seu bando, eles iam de vilazinha em vilazinha, de cidade em cidade de Pernambuco, para atacar o terror, para roubar todo mundo, para matar muita gente, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. Então é um romance do romantismo que é pura ação. É pura ação e é bem violento, ele é surpreendentemente violento, é muito gráfico mesmo. E aqui o Franklin Távora, ele vai registrar as festas da época, da região, ele vai registrar até como o pessoal fala. É bem interessante, pensando que é um livro que foi publicado em 1876, antes mesmo da fase do modernismo aqui no Brasil. Então, é um livro muito rico quando a gente pensa sobre essas questões do trabalho com a linguagem também. E ele vai trabalhar com as questões da seca aqui. Então, como eu disse, o cabeleiro e o seu bando vão passar de vilazinha em vilazinha no sertão, e assim, a seca é terrível. A história aqui se passa em 1773, e vai passar por alguns anos aqui. Então é um Brasil colônia, e é um momento que o Nordeste também já tinha passado por um grande momento de seca. Então vão ter momentos que vai ser difícil encontrar comida, água, difícil até de se esconder, porque a vegetação é muito rala também. É muito interessante. E tem a parte também do Recife, que é super interessante, porque o Franklin Távora, como ele tinha essa questão de você precisa escrever sobre os lugares que você conhece, ele acaba, focando em querer mostrar que ele conhece a cidade do Recife. Então o Cabeleira tá andando por aí, "Ah, ele para perto da ponte que foi construída pelo fulano de tal no ano tal. Hoje, que seria o ano 1870, 100 anos depois, hoje a ponte foi demolida e foi reconstruída pelo fulano tal, tal, tal. Então é bem assim, do nada, você tá lá na história, do nada você passa por um tour no Recife, assim. É muito interessante, é legal, tem uma quebra,
e isso pode ser sim um defeito. Mas se você está lendo e pensando na riqueza que ele está proporcionando para gente desses registros, é muito legal. Então você pode dar um Google nos lugares e você vai ver esses lugares. E para quem conhece a cidade do Recife, é muito interessante e divertido você ler sobre essa cidade que você conhece, e em um momento tão antigo, assim, tão lá para trás. É bem legal. E aqui, como é uma obra romântica, a gente tem a Luizinha, que é o contraponto do José Gomes, que é o Cabeleira. Então, o Cabeleira, ele entrou para o crime involuntariamente. Foi totalmente por influência do pai. A mãe era uma pessoa muito boa, mas ela não tinha o poder na casa deles. E o pai simplesmente quer transformar o José Gomes num cabra macho, totalmente insensível, é uma vergonha ser sensível, então tem algumas cenas da infância do Cabeleira aqui, são cenas interessantíssimas de se acompanhar. Então, antes do Cabeleira ser esse homem insensível, ele vai ter uma amiguinha, que é a Luizinha. E aí, só anos depois, eles vão se reencontrar. E a Luizinha, ela é como a mãe dele, ela é muito boa, ela é muito religiosa e, ao mesmo tempo, ela é forte também. Então, eles vão se reencontrar e vai acontecer o que acontece geralmente nos livros românticos. Então, vai trabalhar, além desse contraponto, uma solução. E aí, quem já estudou essa escola literária na escola, sabe do que eu estou falando. Vai haver uma redenção. E aí, como aconteciam essas redenções nesses livros românticos? Acontecia quase sempre um padrãozinho, né, então temos esse padrãozinho aqui. Não vou falar, porque se você esqueceu ou se você ainda não estudou, você pode ler esse livro, e aí é isso. E eu gostei bastante desse livro. Ele tem os seus defeitos, inclusive na minha edição, que é uma edição de uma coleção da Editora 3, lá de 1973, então é uma história que se passa em 1773. Foi publicada, né, foi escrita em 1876, e a minha edição é de 1973. Eh, Nessa minha edição aqui tem um prefácio de um estudioso. E ele passa a maior parte do tempo criticando esse romance aqui, apontando todos os defeitos. Então eu achei muito curioso, porque geralmente num prefácio você quer dar um up, assim, no livro, né, mesmo que o livro tenha defeitos, você vai tentar se concentrar nos pontos positivos. E aqui não, aqui foi concentrado, assim, nos piores pontos do livro. Esse livro aqui, ele é divertido de ser lido, ele tem cenas gráficas, né, então se você for um pouco mais sensível, talvez isso afete. Mas é um livro que vai contar muito da nossa história, vai contar muito das questões do Nordeste, do sertão, do Recife, mas faz parte da nossa história e eu acho isso muito legal. E, ele tem sim algumas questões, da forma como ele é narrado, na forma dos episódios, porque na verdade é quase, eu diria que parece um roteiro de série de TV, sabe, ou de algum filme. Ele tem uns cortes meio bruscos. E isso é interessante, porque era uma época que nem tinha essas coisas, né. Enfim, apesar dos defeitos, eu recomendo essa leitura aqui, tanto é que eu nem vou me estender tanto nos defeitos da obra, porque ela vale muito a pena de ser lida. É um livro muito legal, e que eu acho que nós brasileiros temos que ler mais clássicos brasileiros, então está aqui essa recomendação, que é, então, O Cabeleira, do Franklin Távora, o primeiro cangaceiro. E é isso. Por enquanto, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Se você já leu esse livro, me conta, ou se você leu outros livros dessa fase do romantismo no Brasil, conta pra gente, que é muito legal, né, na verdade o romantismo é uma das minhas fases preferidas da literatura, então fica essa dica. E é isso. Tchau, tchau.